Boleiragem Sport TV. Debatem os lances polêmicos da rodada de estreia do Brasileirão. Mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal. Uma rodada de bons jogos, de muitos gols. Uma média de mais de 2 gols por partida, né? Quase chegando a 3 gols por partida. Na minha opinião, Flamengo, um dos favoritos, ganhou fora de casa. Palmeiras também foi ganhar fora de casa. O Atlético Mineiro empatou um bom resultado contra o Corinthians aqui em São Paulo. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas também vamos falar de muitas polêmicas em relação à arbitragem. Uma primeira rodada que perdeu o foco, né, do futebol para que muitas discussões fossem abertas em relação à arbitragem. Deixa eu apresentar aqui meu time. Primeiro, meu co-apresentador, meu parceiro Caião. Tudo certo? Gostou da primeira rodada? Gostei, Roger. Boa noite para você, para todos em casa. Alguns jogos deixaram um pouquinho a desejar na parte técnica, né? Jogos mais brigados, jogos mais pegados e deixou um pouquinho a desejar. Mas a gente tem um saldo legal de alguns dos favoritos, como você citou, Flamengo e Palmeiras vencendo na primeira rodada. Acho que vai ser um campeonato divertido, viu? Acho que vai ter muita coisa boa aí pela frente. Deixa eu rodar a nossa galera então. Ri. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, tudo bem. Pra você, um destaque positivo dessa primeira rodada de Brasileirão. Bom, Caião, prazer estar aí, Roger, Dodô. O destaque positivo dessa primeira rodada é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que conseguiu uma boa vitória, já ganhou o campeonato estadual, desde que o Cuca assumiu, o time melhorou muito o rendimento e nessa primeira rodada conseguiu o resultado mais elástico e jogando bem. O mais importante é que o Atlético vem jogando bem. Então, meu destaque nessa primeira rodada é o Atlético Paranaense. Atropelou o Cuiabá, a gente vai falar muito dessa primeira rodada. Dô, e aí? Tudo jóia, amigo? Beleza, Caio? Fala, Ri. E aí, ó? E aí? Sabe por que eu tô com essa bola aqui, né? Mas deu destaque negativo. Eu acho assim, tem alguns destaques negativos. O jogo do Corinthians e Atlético foi um destaque negativo, porque o jogo foi muito ruim. O São Paulo perdeu em casa, com a pressão que tá. E claro que a arbitragem foi, acho que o pior de todos esses. Então, são alguns destaques negativos, mas a arbitragem tomando proporção bem maior. Eu adoro quando a gente começa a discutir, porque essa discussão de arbitragem já começou lá no camarim. Já. Antes de começar o programa. A gente vai trazer pra aqui. Hoje a gente promete que a discussão vai vir pro programa. Porque muitas vezes o Caio Pipoca fica só no camarim. Nossa, mas é um cara de... Hoje, eu trouxe a bola. Se vai vocês dividir com soubessem você aqui, cara. o que ele é fora do ar e como ele é bonzinho aqui na frente, cara. Né? Ela chega lá e fala, pô, você tá de brincadeira? Não sei o que. Ela chega aqui e fala, não. Nós não vamos assim. reproduzir o que aconteceu dentro de campo ontem. Essa dividida já foi a do Fagner aqui. Sim. Aquela aqui assim, em cima do Zarate. Quer a do Ayrton Lucas? Já? Quem foi o jogador do Atlético Goianiense que já botou no peito do... Foi quase, né? Fez a barba do eu aceito você ser o Ayrton Lucas se no lance do pênalti eu for o Magrinho, tá? Tá tudo certo, mas pra você não foi pênalti, não foi nada, então tu não pode nem encostar em mim, né? Não, eu nunca falei que não teve contato. O que eu discordo é da marcação do pênalti. Já vamos começar já, então, de Flamengo e Atlético Goianiense? Vamos, mas quem tá logo? Porque se bobear é a discussão mais acalorada, porque foi o lance que definiu a partida, né? O lance do Maguinho com o Bruno Henrique. Mas vocês querem falar já dessa questão da arbitragem, do que acertou, do que errou? Ou a gente fala um pouquinho também do jogo? Porque o que me chama a atenção, por mais que o Flamengo tenha vencido, e a gente vai entrar também na questão da arbitragem, o Flamengo vem de uma sequência de jogos que ele não consegue responder positivamente na questão técnica diante dos seus adversários. Ontem foi um jogo que o Flamengo sai na frente num golaço de La Cruz. Que golaço, hein? E aí depois do gol... Depois do gol não, antes do gol tem um jogador a mais, né? Porque o zagueiro do Atlético Goianiense é expulso. E o Flamengo não consegue se impor. Sofre o empate, poderia ter tomado o segundo gol. O Shailon perdeu o pênalti, o Atlético teve um gol anulado por impedimento, que também é um lance confuso, né? A marcação da linha foi errada, depois acertaram. Esse é o lance do Ayrton Lucas, né? E o jogador não foi expulso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí é o lance do Pedro. Essa expulsão justa pra vocês? Eu acho.
Não é nem pela intensidade da falta, né? Pela chance gol, real de gol. Ele tá indo pro gol. Ele tá indo pro gol. Eu acho que até assim, o Pedro não é o atacante veloz. Então, talvez se ele passasse pelo zagueiro, a cobertura podia ser até que o lateral que vem na cobertura podia chegar junto com ele. A gente não tem como saber isso. Mas o fato de ter interrompido no drible a direção do gol, eu acho que... Então já vou começar discordando. Eu acho que ele já dá o tapa um pouco pro lado, já um jogador mais lento, o outro jogador vinha mais na direção do gol, o zagueiro. Automaticamente já ia chegar perto, já é difícil, pelo menos é a dificuldade. Se ele dá a caneta ao meia-lua, ele vai de frente pro gol. Quando ele deu o corte pra dentro assim, ele tira do raio de ação do gol e tinha uma cobertura chegando, né? Pra mim era falta amarela ali, no máximo. Mas a gente, lógico que a arbitragem chama a atenção e todo mundo já quer entrar. Mas tecnicamente, Ricardo e Caio, o que vocês acham do Flamengo, né? E aí eu vou só lembrar, né? Teve o primeiro jogo na Libertadores, ficou também com um jogador a mais, ganhando a partida na Colômbia, sofreu o empate. Daqui a pouco a gente entra em cima do pênalti do Léo Pereira. Contra o Nova Iguaçu, segundo jogo da final, 1-0, um jogo devagar, aí até entendo, já estava definido o Carioca. Aí logo depois tem o segundo jogo de Libertadores contra o Palestino no Maracanã. Fez um bom primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito 3-4. Pra mim principalmente pelo fato de jogar com um homem a mais. Quando a gente fala que o Flamengo é o melhor elenco do país, ele te dá a possibilidade de, jogando várias competições, sentir menos essa maratona de jogos, de você poupar alguns jogadores, de você ter um elenco à disposição justamente para ser protagonista em todas elas. O que tem me chamado a atenção do Flamengo é assim, eu nem citaria o jogo do Nova Iguaçu, né, como você colocou, Roger, que ali você jogou com o regulamento embaixo do braço, fez 3-0 no primeiro jogo. Entre dois jogos de Libertadores, até por não ter conseguido o primeiro resultado fora, uma vitória, tinha que jogar para ganhar o segundo jogo. Agora, ontem, o Flamengo, tirando o fato de jogar contra Palmeiras e Atlético Mineiro, ele é favorito em todos os outros jogos. Mesmo quando estiver jogando fora de casa, na minha opinião. Pelo elenco que tem. Com um homem a mais, o que se esperava é que ele aumentasse a vantagem. Fizesse 2, fizesse 3, ou pelo menos exigisse do goleiro do Atlético Goianiense uma atuação histórica. Cara, o Atlético Goianiense com um homem a menos esteve muito mais perto da vitória do que o Flamengo de ampliar o resultado, né, Dudu? Sim, eu concordo. Eu acho que o sarrafo pro Flamengo é maior, né? Porque além de ter ótimos jogadores, tem uma comissão técnica super competente. A questão do jogo ontem também tem a questão do campo, que o Tite reclamou bastante, o campo também não estava bom. Mas eu acho que isso não é desculpa para o Flamengo ser dominado pelo Atlético Goianiense no segundo tempo, jogando com um jogador a mais. Eu acho que isso tem que servir de alerta e o Flamengo tem que jogar mais, pode jogar mais, porque, como a gente está falando, talvez o melhor elenco aí da América do Sul, então tem que responder melhor. E ontem o Tite jogou com seus titulares, né? Ele só teve a dificuldade na lateral direito, Varela saiu machucado no jogo de quarta-feira, e ele teve que improvisar, ele começou com Ayrton Lucas. E o gol do Atlético Goianiense é em cima do Ayrton Lucas, né? Uma cabeçada do Luiz Fernando, e ali é até... falta de conhecimento da posição, né? Torto de subir para fazer o corte. E ele teve dificuldade. Ele faria aquele corte, né? Mas era pro Flamengo ter apresentado um pouco mais e ter controlado o jogo com mais facilidade, principalmente depois que fez o primeiro gol e tinha um jogador a mais, né, Ricardo? Eu acho que tem o mérito do atacante, do Luiz Fernando. Porque ele ataca a bola bem. Sim, vai muito bem. Ele vai bem na bola, então ele tem o mérito. Agora, essa questão, primeiro, eu acho que o Tite está atento nisso, né? A gente conhece um pouco do trabalho dele, né? De tanto tempo, ele tá atento nisso, nessa oscilação de rendimento do Flamengo, que não é um time que joga mal o tempo todo, mas que está oscilando dentro do próprio jogo. Ontem também. Segundo jogo seguido que tem um jogador a mais e não consegue um protagonismo, não consegue se impor, mesmo com um elenco de qualidade, mesmo com jogadores de qualidade. Tem ontem tinha ontem a questão do gramado, que realmente estava muito ruim, né? Isso atrapalha um time mais técnico, né? Você sabe, quando você tem jogadores técnicos, isso atrapalha o domínio, na velocidade, até do raciocínio, de você dar um toque de primeira. Mas eu acho que essa questão tem que ser levada em consideração, porque não é que o Flamengo tem que jogar bem 90 minutos e ser melhor que os adversários, tirando, também concordo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que são dois elencos também que têm qualidade, mas sim ter uma regularidade dentro dos jogos maior, né? E ontem o Shailon perdeu a penalidade, né? Que depois a gente vai discutir o lance, mas
o Atlético Goianiense poderia ter virado o jogo com um jogador a menos. Teve o gol anulado, que também a gente vai falar, mas eu acho que o jogador realmente estava impedido na batida da falta. Agora, o Flamengo tem que ter uma regularidade maior nos jogos. Acho que o Tite está atento nisso. Acho que a sequência de jogos também influencia, porque o Flamengo vem jogando, né? Quarta e domingo. Enfim, todo time que tem protagonismo e que disputa grandes competições, ele vai ter a temporada. Mas acho que o Flamengo tem elenco para isso. Acho que o Flamengo tem elenco de qualidade. Os titulares, os que estão fora, acho que tem opções para isso. Mas o rendimento pode ter uma regularidade maior do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Em contrapartida, o Atlético Goianiense fez um bom jogo, né? Um time muito bem treinado pelo Jair Ventura, desde o ano passado, quando ele pega o time ainda em situação difícil na Série B, consegue o acesso, é campeão estadual e faz um bom primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, enfrentando um dos favoritos e com todas essas dificuldades, né? Desde o primeiro tempo com -1, o próprio Jair foi expulso, teve o Maguinho também no final do jogo expulso. Uma série de situações que prejudicaram, e a gente vai agora debater aqui se esses prejuízos foram certos ou não. A gente pode começar já a rodar os lances da partida, principalmente a partida já rodou, mas os lances polêmicos. Vamos começar no pênalti, no lance que definiu, é isso? Pênalti a favor do Flamengo, já nos acréscimos, bola dentro da área, o Maguinho sobe, o Bruno Henrique tenta escorar o Maguinho, né? Tenta fazer o movimento para girar, dominando ela e tirando o Maguinho da jogada. O árbitro não marca num primeiro momento. E o VAR recomenda a ele uma análise. E, após a análise, é marcado o pênalti no Bruno Henrique. Caio, o Bruno Henrique ali mostrando que estava sangrando, que teve realmente o toque e o corte na boca do Bruno Henrique. Quer levantar, Caio? Não, primeiro vamos debater o lance? Vamos, por favor. Para mim não é nada isso. É claro que existe o encontro, né, o contato, né, ninguém... A gente está vendo que abriu a boca do Bruno Henrique. Eu sei o que a regra diz, e a regra diz que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado agora para preservar a saúde dos atletas, que esse choque no rosto tem que ser marcado, mas isso é um lance de jogo. Para mim isso é um lance absolutamente natural, e o contato que acontece é por conta de um desequilíbrio que o Bruno Henrique provoca no lateral do Atlético Goianiense. Pra mim, pra gente abrir a votação, não é pênalti. Eu não teria marcado nada. Não é pênalti. Então eu vou já começar com a minha. Eu penso da mesma forma que você. Na nossa época, isso não seria pênalti nunca. Se eu tivesse que escrever uma regra ou mudar as regras do futebol, essa não seria uma delas. Eu não colocaria uma situação dessa e continuaria não sendo pênalti. Porém, aqui a gente tem que também dar a regra e dizer o que os árbitros estão condicionados a marcar. E esse é o tipo de lance que está na regra muito especificamente. Acho que o contato no rosto, hoje estão com uma preocupação muito maior em relação a esses contatos de cabeça, né, o rosto, principalmente. Então, na regra, diz que o pênalti tem que ser marcado. Eu, dentro do que eu vivi de futebol, do que nós vivemos, que somos todos da mesma época, também não é um lance para mim de pênalti, não marcaria. Mas hoje a regra diz e pede para que esse lance seja marcado. Então, dentro da regra, para mim, o pênalti foi bem marcado. Dô pensa igual o Caio, né? Cara, isso para mim não é pênalti. Eu acho que é um lance fortuito, assim, que bateu nos lábios do Bruno. Isso acontece, é lance de jogo. Não marcaria o pênalti de forma alguma. Ricardo, também não. Não marcaria, porque primeiro que o Bruno Henrique nem sobe. O Bruno Henrique é muito mais alto que o Maguinho. Ele quase não sobe no lance. Ele escora o Maguinho. Vem. Fica aí. Não, você dá acha bola. sua área de proteção. Você acha que vai sair disso? Mas você perdeu, vem pra... Fica de frente, cara. Não, fica de frente. A bola tá vindo de lá, você é o Maguinho, não é? Vocês querem... Vamos só fazer um movimento. Enquanto vocês... Não, vamos fazer um movimento. Brincadeiras à parte. Então, me empresta a bola aqui. Isso aqui, ó.
Não, a bola só que eu sou o Bruno Henrique. Então você fica desse lado. Bem mais lento, Fica desse lado, por sinal. você. Que você vai tentar escorar. mais lento que Você é o A Bruno bola Henrique vai- um pouco a bola mais tá vindo lento. aqui, né? E você tá em contato E eu tô com a bola olhando o tempo aqui, todo. eu tô olhando aqui e subo. Exato. Não é isso? E você por baixo, Então, quando eu tô subindo, primeiro, você tenta com o sobe corpo de me novo sem deslocar. o contato, sobe. Mas eu não fiz Segura a contato. bola pra mim. Sobe. Olha onde tá seu ombro. Então todo mundo que sobe com o braço aberto, A concorda? maioria deles, Equilíbrio, Todo sem mundo. dúvida. Ninguém sem sobe, dúvida. ninguém é soldadinho, né? Hoje, Todo mundo que sobe assim. hoje eles estão Não tem pedindo como, pra subir cara. assim, né? Mas, Então. mas o movimento é É esse. o equilíbrio que Sim. todos nós Não tem usamos na como. hora do cabeceio. Tem como. Né, Edu? É isso. Senão, até porque se o Maguinho não tem essa impulsão e a ajuda dos braços, ele não consegue ganhar Chegar do na Bruno bola, Henrique. sem É dúvida. impulsão, Ele não Sem chega, dúvida, ele não movimento. chega no Bruno Henrique. Primeiro pela diferença de altura. O Maguinho é desse tamanho e o Bruno Henrique é muito maior. O que eu acho que não está se levando em consideração são dois detalhes. Primeiro, a regra, você explicou, está tudo certo, respeito a opinião de quem pensa diferente e não é um lance claríssimo. Mas usando a nossa experiência de ex-atleta, primeiro que todo mundo sobe com o braço para ter o equilíbrio e atingir o ponto mais alto da Perfeito. bola. Sim. E o segundo é que se o Bruno Henrique ataca a bola, como qualquer atacante faria, seria braço com braço, ou ele atingiria o adversário. Por quê? Porque ele é mais alto, Mais alto. ele ia chegar mais cedo e ia fazer o cabeceio. O que o Bruno Henrique Porque faz? a bola tá vindo em Agora, direção a ele, vem de encontro a ele. Ele, E o Maguinho tá ele subindo força a aqui base acompanhando. aqui. É, e aí na hora que você quando pula, eu subir, ele eu saí. desequilibra. É porque ele queria fazer esse giro aqui. Se a bola passa, ele gira Exato, pra cá. e Ele domina aqui. ela e gira pra lá. Ou então, ele tenta tirar o teu centro de gravidade, ele faz a base aqui pra você subir desequilibrado. E é isso, pode rodar o lance de novo, é esse desequilíbrio, porque você vê que o Maguinho, ele não sobe aqui, o Maguinho, ele não sobe aqui, ele Quando sobe ele, é torto. magrinho, meu. sim, quando ele sobe, e esse contato do Bruno Henrique aqui faz ó, ele é ele isso. perder aqui, né? Por isso o contato, por isso que eu não marcaria o pênalti, porque o desequilíbrio do Maguinho e o fato do cotovelo atingir o Bruno Henrique é provocado pelo Bruno Henrique. Ah, é falta do Bruno Henrique? Claro que não. Pra mim segue o jogo. Olha lá, embaixo no quadril do... Mas a orientação... Maguinho. Mas a orientação... Olha lá, ó. A orientação hoje é para que os atletas tenham o máximo de cuidado possível para não ter esse tipo de contato. Eu tô com vocês. Se eu fosse árbitro também, não marcaria. Mas a regra de hoje pede esse cuidado maior e eles estão orientados a marcar Não, esse e tipo de é pênalti. diferente Ou esse de tipo você- de falta em qualquer lugar do campo. Vem cá, Largar o braço. é diferente de você subir pra ter a impulsão e fazer assim com um. Morder o cotovelo. beiço, né? Aquela... Fazer assim, né? Exato. Não teve o gatilho. Não teve o gatilho, é isso. A diferença pra mim é essa. Outra coisa que me irrita demais, e aí não é o lance dentro da área, é quando você está conduzindo a bola no meio de campo, você E arranca abre, né? com ela. E é natural que quando você vê a chegada do adversário, você se abre, protege. você só se protege. Você não está fazendo isso aqui para atingir Sim. ninguém. Você só abre o braço para aumentar a sua, Concordo. o seu campo de Concordo, atuação sim, para não sim. deixar o adversário dar o Encostou, carrinho. Isso o nunca foi pessoal já falta. faz o... Então, mas por conta dessa regra. isso. Porque aí E abre o braço, árbitro abre tá o braço. orientado a parar o jogo já na O hora. cara já vem aqui, ó. Na hora que eu vou tirar a bola de você, fica de costas para mim em direção. Aqui, ó, Aí você adiantei abre o pra braço. lá, Eu você já tá faço em isso mais aqui, ó. baixo. Eu já ponho a mão aqui. Encostou, Caramba, o jogador já encostou, cai. o jogador tá Também usando não da concordo. malandragem e de um detalhe da regra É. pra tirar proveito. Eu acho que Pra ser beneficiado, né? isso de usar o braço assim, de se proteger, é uma das primeiras coisas que a gente aplica quando começa a jogar bola. Sim. Certo ou não? Do beabá, Abre né? A o primeira braço, coisa, se dominou protege. a bola, abre o braço. E o treinador fala ainda, se protege. Se protege, é porque isso. senão os caras vão te dar porrada. Aí É você isso. não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. É subir com impulsão. O Fred, você jogou com ele em Conque, tá no céu. Ele não fazia muito, não. Ele fazia muito isso ou não? Ele ia jogar um jogo, ficar 5 suspensos. Não, ele só Voltava mais protegia. 5. Ele só protegia, só. Não, mas isso era a coisa básica de você aprender a jogar futebol, você tem que usar os braços, né? Mas não pra dar porrada. O Mas... time adversário saía com os 3 com beiço, que nem saiu o Bruno Henrique. É isso que a gente tá falando. Ei, Ricardo. Infelizmente é a regra. Eu acho que o Bruno Henrique, ele vai na disputa, mas ele escora o Maguinho. E acho que ele espera, o Maguinho vai na bola, olhando a bola, né? Eu acho que ele não tem o gatilho do braço para dar, é a consequência de que ele subiu, ele é menor do que o Bruno Henrique, ele sobe e justamente ele sobe pela impulsão dos braços, o braço ajuda ele a subir, porque senão ele não consegue, que a gente brinca do boneco do posto, né? Para subir assim, ele não ia conseguir, aliás, ninguém consegue equilíbrio, né? Desse jeito, não consegue, você tem que ter o equilíbrio do braço, mas enfim, a regra hoje mudou, né? A gente tá tentando entender e ele deu a penalidade, mas eu
enfim. E para entender melhor a regra, vamos ouvir a conversa do VAR, a comunicação deles antes da marcação dos pênaltis. Do pênalti. Ataque. Limpo. Não. Reclama do braço. Braço e disputa, tá? Tá em campo. Para tô checando, ok? Segue, velho. A invertida. Invertida? Tô no ao vivo. Ele dá uma cotovelada antes da bola. Defesa levantou, tá? Para o jogo. Segue. Braço e disputa, tá, Ray? Legal. Esse é o árbitro falando. Oi? Isso. Agora o VAR. Parou o jogo. Eu tô checando, ok? Porque tem um braço no rosto antes da disputa, tá? Eu tô checando, ok? Volta um pouco antes. Tá checando! Volta Aí é o antes. VAR. A 2, me dá na 2. Preciso entender o movimento do jogador. Vai. Ok. A bola tá no ar. O jogador salta. Tá checando. Mas com o braço direito, ele dá uma cotovelada no jogador. Com o braço esquerdo, ele não faz movimento nenhum. Volta um pouquinho. Ray, a boca dele tá sangrando, tá? Ok, me dá pela invertida agora. Disputa, tá? Invertida. Ele não faz Invertida. movimento adicional pra acertar o rosto. E a bola tá aérea, tá? Aqui, ó, não Ele cresce tá aqui, na ó. dois. Sai, eu já te Ele falei, faz o sai. movimento. Ele faz o movimento Sai, antes eu da tô bola saindo, chegar. Ele sai. atinge o jogador Tiro com a de cotovelada canto. antes Isso, da bola chegar. Princípio, Te recomendo revisão para possível penal, ok? Recomendo revisão para possível penal, ok? Vai. O movimento adicional do braço dele. Tá, pra mim é que se faz movimento adicional, atinge com o É porque cotovelo, tá? depende do ângulo também, Ok. né? E a disciplinar? O futebol em Pra mim, câmera cartão lenta, vermelho, dependendo do atleta ângulo da número 2, tá? câmera. Jogo grave, ok? Outro futebol. E outro futebol, contato, né? Sim. De vez em quando sempre vai ter contato. Eu acho que a gente pode estar Vou te abrindo mostrar a invertida também. Pra ver um a disciplinar. precedente perigoso. Calma. Porque Mas pode da decidir, mesma ok? maneira que, infelizmente, Olha, o que o jogador usa de um recurso da regra para tirar proveito, se eu sou atacante agora, eu nem disputo mais pelo alto. Eu só fico próximo do zagueiro, porque o zagueiro é mais alto, ele vai abrir, deixa bater, bate e cai. Não, isso não existe. Bate e cai e a gente vai ter pênalti toda hora. Não, e até no VAR falando, né? Ele deu a cotovelada. Não deu cotovelada, pô. Isso- Ele diz que faz um movimento adicional, né? Pô, não foi isso, Não, cara. A gente acabou de explicar desculpa. aqui como é que funciona a questão do braço. Isso aí não pode. Desculpa, eu não consigo ver o cara dando. Ele acertou Cotovelada. a boca do. Sim, bateu. Bateu, Será, sim, será mas. que, por exemplo, ali a no questão é o no movimento VAR, de e disputa aí eu da vou bola. levantar uma bola aqui, eu posso estar completamente equivocado, mas quantos árbitros ficam ali no VAR, né? Será que não caberia, sei lá, vou falar, tô até com medo de falar, mas vai falar. não, mas um ex-jogador que se prepare, que faça um curso da CBF, que eles especificamente criem um curso para estar no VAR Perfeito. ali, entendendo das regras e tudo, seja preparado para aquilo. Não tô aqui falando, pega qualquer um, bota lá e ele dá a piruada dele. Não. Cria um curso e aí um ex-jogador sente ali como um cara para auxiliar também. E também fala assim, olha, tô vendo vocês falarem que esse é um movimento de gatilho, que é um movimento adicional. Não é. Não foi. Não é. Esse é um movimento natural. O defensor, quando vai buscar a bola lá em cima, ele tem que fazer esse movimento para subir, para ele ganhar impulsão, ou para ele ter a velocidade necessária para subir. Ou tô falando alguma besteira, porque ali a maioria dos árbitros, não sei se jogou futebol, eles estão preparados para seguir na linha da regra, né? E às vezes não sabem o movimento que o jogador faz dentro de campo. Roger, você sabe que uma vez a gente tem um grupo de WhatsApp que tem vários ex-jogadores e tal, e uma vez a gente teve um jantar e nesse encontro estava o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, que é um cara que está sempre em contato, está sempre procurando se modernizar, ouvir a opinião dos atletas. Há uns 3 ou 4 anos essa foi uma sugestão do Careca. E ele falou, presidente, coloca um ex-jogador na comissão de arbitragem, no VAR, porque, e aí é um aprendizado, uma coisa que eu aprendi com o Arnaldo na época de Bem Amigos. Ele falava, a regra mais importante é o bom senso. Não é só a letra fria da lei, é saber interpretá-la. E saber interpretá-la, talvez o ex-atleta tenha condições de falar, teve o gatilho, teve a maldade ou não, foi um lance natural. Mais um que esteve dentro das 4 linhas muitos anos, que vai poder ajudar ali para tomar uma decisão final. Ninguém que tá aqui dizendo que vai apitar o jogo, que vai ser a voz mais importante, que vai ter que meter o bedelho toda hora, mas auxiliar. Determinados assuntos ou determinados lances, pode ser muito importante a voz de quem jogou futebol, né? Para ir exatamente nesses movimentos. Isso sim é um movimento natural, não tem adicional de nada aí. Mas é bom deixar bem claro também que pode ser, você está dando uma sugestão, né, o Caio, pode ser e deve ser que muitos
ex-jogadores, num lance como esse de ontem, acho que pênalti. Acho que... Sim, óbvio. Pode ser aqui não somos os donos da razão, não. Tudo certo. Tá tudo certo, óbvio. Entendeu? É um lance de interpretação. Respeito demais quem acha que... Seus argumentos, para não dizer que não, porque não foi, porque... No jogo do Vasco eu já não vou aceitar, não. Mas desse lance eu vou aceitar. Eu acho que cada um tem a... A gente tá falando da questão da experiência em prol do futebol melhor, né? O que a gente quer? Futebol melhor. E nem estamos dizendo que só ex-jogador conhece de regra ou sabe interpretar. Não estamos aqui falando que ele vai ter que se aprofundar. Todo mundo tem a sua turma do churrasco que joga bola, que também tem uma interpretação diferente. E muitas vezes o pessoal do VAR é competente o suficiente, pode ter errado numa outra marcação. De novo, né? Não é uma marcação tão simples. Não. É que usando um pouquinho da nossa experiência, todos nós interpretamos como um movimento natural e não como um adicional que levasse a um pênalti e muito menos a uma expulsão, né? Porque a gente tá falando de 2 castigos, mesmo no final do jogo. Um foi a marcação do pênalti, que acabou sendo o gol da vitória. O outro é o cartão vermelho que tira o Maguinho da próxima partida. E na várzea não ia ser pênalti nunca. Mas nunca. Vamos então a mais um lance polêmico, que foi a expulsão do treinador, que o Tite reclamou a favor da Ventura. Vai ser o lance que a gente vai discutir depois do intervalo. E lógico, temos os lances de Vasco e Grêmio, temos os lances de Palmeiras e Vitórias, dos jogos importantes que a gente teve nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É agora então? Eu chamo o intervalo ou a gente vai ter o lance do Flamengo? Então tá, não sai daí não, é rapidinho, a gente vai e volta com todos esses lances e com as polêmicas que nortearam essa primeira rodada de Campeonato Brasileiro.